Para falar sobre esta e outras formas de incentivo à leitura, recebemos a professora de português, Cristina Gottardi van Opstal. Professora, boa noite, obrigado pela presença. Queria saber qual é a sua opinião a respeito de projetos de incentivo à leitura como esse, o Leia Brasil. Boa noite, antes de mais nada. Sem dúvida nenhuma, projetos como esses são necessários e cada vez mais importantes. São formas de a gente incentivar a leitura, de ter um acesso a uma comunidade que muitas vezes não poderia comprar livros, né, ainda não está tão acessível assim o preço desses livros, e são formas dos educadores na escola fazerem abordagens diferentes com o livro, propiciar o contato das crianças. Quanto menores essas crianças tiverem contato com o livro, melhor. Né? Então são formas de você trabalhar a leitura por simples prazer de ler. Qual a importância dessa leitura? Não só para os alunos, mas para as pessoas de uma forma geral. Por que é importante ler, além de adquirir conhecimento? Eu acho que é porque, na verdade, creio de forma bem clara, que é porque abre horizontes. Permite com que a gente conheça as coisas que a gente não viu ainda, permite ter sonhos. Isso falando para a nossa vida, de maneira muito prática. Para a nossa educação, para a nossa cultura, aumenta o vocabulário, faz com que nós conheçamos outras realidades. A gente pode aprender, estudar, sem a gente saber que está estudando, sem ser por um livro didático, por exemplo. O livro é um exercício de imaginação também, sem né? dúvida, Falou, sem né? dúvida. Ele convida ao sonho. Agora, outro assunto que a gente queria abordar é a respeito dessa reforma ortográfica que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Né? Países de língua portuguesa como Brasil, Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe participam dessa reforma. É importante essa integração, quer dizer, tentar aproximar as línguas que a gente sabe que tem não tantas diferenças ortográficas talvez, mas na maneira de falar é bem diferente, né? Sem dúvida. A proposta, aliás, do acordo é esse, justamente de unificar, de tentar padronizar uma língua. É válido nesse sentido, porém as diferenças são muito mais de significado, que a gente chama de semântica das palavras, do que de ortografia. Então eu creio que, a princípio, essas diferenças vão continuar existindo. A gente vai continuar pegando lá um livro escrito em português de Portugal e ele vai continuar tendo diferenças. Né? Mas sempre é válida uma aproximação. Algumas coisas vão ficar próximas, mas outras vão continuar com diferenças. Algumas palavras que se dizem em Portugal, que se escrevem em Portugal, vai continuar escrevendo daquele jeito e aqui vai continuar da nossa forma também, do português do Brasil. Algumas coisas que, por exemplo, já caíram em desuso, como é o caso do trema, que ainda existe na ortografia, mas é quase raro, né, de se ver as pessoas. Linguiça, por exemplo, que teria trema, mas quase ninguém mais usa. Agora isso passou a ser oficial, ou seja, o trema sai da ortografia, não vai existir mais. Quais as outras mudanças? Então, o trema acho que é uma das mais assim, relevantes mesmo. Alguns acentos dos ditongos, dos encontros vocálicos, como a palavra voo, abençoo, ideia, assembleia, não terão mais acento a partir do momento que entra em vigor realmente. Crem, também não mais. Os acentos diferenciais, que é um dos pontos mais polêmicos da reforma. A diferença entre o para do verbo parar e o para da preposição. Eu vou para a praia. Esse acento vai cair, né? Ele vai desaparecer também. Na verdade, só vão ficar obrigatórios os acentos diferenciais do por, o verbo por. Porque na outra reforma já tinham caído alguns, né? Secretarias, secretárias, governo e governo já tinha perdido também esses acentos. Ficaram alguns só, e agora nessa outra reforma, nessa nova reforma, praticamente todos desapareceram, só ficaram dois. O do algumas palavras que hoje têm hífen, perdem o hífen e outras ganham o hífen, é isso? Exatamente, por isso que deixa a gente, eu imagino os nossos alunos como vão ficar. Alguns o hífen de algumas palavras, como você mesmo falou, vão deixar de existir e outros vão passar a ter o hífen. Né? E, na verdade, não conseguem entrar em consenso. Os próprios linguistas, especialistas, nós que estudamos isso, não é muito clara ainda essa regra do hífen, nem antes do acordo e nem agora com o acordo. Porque, por exemplo, na palavra manda-chuva não vai ter mais o hífen, na palavra guarda-chuva vai permanecer. E, em tese, teriam a mesma regra norteando essas duas palavras. Eu tinha visto aqui, acho que antirreligioso, perde o hífen e ganha um R. Dois R's, no caso, para poder ficar o R do religioso e o imagina. No começo talvez cause alguma dificuldade, mas só começa a vigorar a partir de janeiro do ano que vem, é isso? Isso. Os livros também vão ter um tempo para poder se adequar a essa nova proposta. E, na verdade, o que nós vamos fazer mesmo nós, professores, na dúvida, consultar um bom dicionário, consultar na própria internet lugares onde há realmente uma referência, uma fonte fidedigna dessa nova ortografia. Acho que outra mudança também significativa é o retorno das letras K, W e Y, que haviam sido tiradas também numa reforma e agora voltam a fazer parte do nosso alfabeto. Voltam. Na verdade, para a nossa língua aqui, o português do Brasil, elas voltam a fazer parte do alfabeto oficial, porém só são usadas nas palavras ou estrangeiras em nomes próprios e nos derivados.
por exemplo, wagneriano, se quiser se referir às obras de Wagner, alguma coisa nesse sentido. Mas no alfabeto elas vão estar lá, assim, compondo o nosso alfabeto também. Professora, a gente sabe que é difícil você combater novas tecnologias, é uma coisa irreversível. As novas tecnologias, de alguma forma, desincentivam as crianças a terem o hábito da leitura? E que mensagem a senhora deixaria, por exemplo, para os pais, para que incentivem mais seus filhos ao hábito da leitura? Não creio que as novas tecnologias desincentivem, usando neologismo, deixem de incentivar a leitura. Muito pelo contrário, elas podem ser um bom aliado. O problema é se as crianças ficarem só na frente do computador ou só na internet. Né? Então, se a gente sabendo dosar, a televisão, quando apareceu, todo mundo temeu que fosse tomar o lugar de um monte de coisa. E não aconteceu assim também. A mesma coisa com a internet, com os videogames. Sabendo usar, tendo tempo de cada um, é válido. E quanto à mensagem para os pais, a gente aprende a ler vendo outras pessoas lendo e a gente tendo a oportunidade de ler. Tendo livros na nossa sala, na nossa casa, vendo os nossos pais lendo. Os pais ainda são o espelho, né, dos Sem filhos. dúvida nenhuma, e depois na escola por reflexo. Mas se você tiver o livro na sua mão, e quando eu falo livro, gente, pode ser um gibi, a história em quadrinhos é um bom meio da gente começar a se aproximar dos livros. E as revistas também, a própria internet. Quanta coisa a gente não está lendo na internet? As crianças estão lendo também. Muitas delas não estão só brincando. Mas pela internet pode não ter mais seu meio físico do Sim. livro. Mas coisa... acho que a gente não vai perder o livro ainda não. A gente só precisa dele para levar com a gente, para cá e para lá. É um grande amigo nosso. Tá, ok. Quero agradecer a professora Cristina Gottardi Van Opstal, que veio falar sobre a importância da leitura e também da reforma da língua portuguesa. Obrigado, Obrigada, professora. Boa noite. A seguir, alta no